nome é Marcos Brasil Moraes e eu sou diretor da Escola Livre, sou Master Trainer em Programação Neurolinguística e Comunicador Generativo. Nos meus atendimentos, ao longo de mais de 20 anos, eu identifiquei basicamente 3 crenças limitantes. Crenças que as pessoas têm, experimentam e que impedem elas de sair de um ponto e ir para outro. Primeiramente é importante entender o que é uma crença. Quando a gente fala em crença, nem sempre está claro. Crença é uma regra, crença é um aprendizado, crença é uma generalização. Ou seja, algo que você viveu, principalmente ao longo da sua infância e adolescência, e que de alguma forma marcou a sua vida, imprimiu em você uma regra de que a coisa assim funciona. Por exemplo, eu posso em determinado momento passar por uma situação onde meu pai perdeu dinheiro, onde um tio faliu uma empresa, onde de alguma forma eu passei por alguma dificuldade financeira na minha vida, na minha infância, na minha adolescência. E aí eu aprendo rapidamente por ter sofrido que ter uma empresa, ter um negócio pode ser arriscado. Eu crio essa crença. A partir daí, ao longo dos meus atendimentos, eu aprendi que basicamente o ser humano vivencia 3 tipos de crença. Crença de possibilidade, de capacidade e de merecimento. Crença de capacidade é quando o ser humano não acredita que ele é capaz de fazer algo. Claro, entenda, as crenças elas são construídas e estão instaladas num nível inconsciente. Nem sempre eu tenho consciência de que aquela crença limitante está rodando na minha mente e me impedindo de sair de um ponto e ir para o outro. Crença de incapacidade. Eu não acredito que eu seja capaz de fazer esse vídeo, eu não acredito que eu seja capaz de fazer uma viagem, eu não acredito que eu seja capaz de abrir uma empresa, de ser empreendedor, de casar, de ter filho. Eu não acredito que eu seja capaz de ser feliz. Crença de capacidade. Uma outra crença que limita o ser humano é a crença de possibilidade. É quando não necessariamente eu penso em mim, mas eu penso no mundo. E começo a pensar, no Brasil não é possível a gente ter uma empresa. No Brasil não é possível a gente fazer dinheiro honestamente. No Brasil algo acontece que me impede de fazer aquilo que eu quero. Ou seja, eu estou inserido num contexto, num determinado contexto, e agora estou dando exemplos a respeito do Brasil, e eu não acredito que eu seja capaz lá de fazer algo diferente do que está acontecendo. Crenças de capacidade e possibilidade. Mas a terceira crença, que para mim é a mais grave, a mais pesada, a que mais nos impede de nos mover é a crença de merecimento. Porque essa nos atinge num nível de identidade. É quando, em algum momento na minha infância ou adolescência, eu passei por uma situação traumática. Às vezes um abuso, às vezes uma agressão física violenta, às vezes uma perda de alguém que eu amava e perdi. Neste momento eu começo a acreditar que eu sou o problema. Por exemplo, nas situações em que eu ajudo as pessoas com traumas de abuso, elas acreditam que elas são um lixo. Ou seja, elas se veem como lixo. A ideia da crença de merecimento vai num nível de identidade. E se eu sou um lixo, o que eu mereço? Além de lixo. Perceba, crença de possibilidade, capacidade e merecimento. Alguma dessas crenças impede você de fazer algo? Como é que nós ajudamos? Nós, comunicadores generativos, ajudamos as pessoas. Através da programação neurolinguística e da hipnose. Criando novas escolhas, novos comportamentos. E muitas vezes é necessário até criar novas identidades. Se você gostou desse vídeo, desse tema sobre as crenças limitantes, curta, compartilhe, coloque aqui embaixo uma pergunta ou o nome de alguém que você gostaria que visse esse vídeo. Talvez desta forma você poderá também ajudar alguém. Valeu!